Recentemente eu terminei de ler um livro que está sendo muito importante, depois que eu terminei de ler ele, depois que eu absorvi muita coisa, muito aprendizado dele, e o conteúdo que ele traz, mesmo sendo pequeno, é muito digno, é muito, como é que eu posso falar? É muito importante para quem está começando nesse campo dos investimentos, nessa jornada dos investimentos. E o livro que eu vou trazer para vocês é O Homem Mais Rico da Babilônia. Meu amigo, esse livro aqui tem bastante conteúdo, tem bastante informação, mesmo sendo pequenininho assim, ó. Ele tem apenas 157 páginas. Cara, isso é muito pequeno. Eu demorei para ler ele porque eu só leio 10 páginas por dia. Isso pela manhã. Assim que eu acordo, eu pego o livro, leio 10 páginas, faço algumas anotaçõezinhas ali básicas. Então, foi uma rotina, né, que eu tô tentando colocar na minha vida. É uma rotina que está sendo muito importante para a minha jornada profissional e diria até que pessoal também. Colocar rotinas na minha vida que vão me agregar valor e vão me dar um pensamento diferente a longo prazo. Coisas que vão me ensinar de fato a viver a vida e a levar ela de uma forma diferente. E por que esse livro é tão falado e tão indicado para quem está começando nos investimentos? Basicamente, ele conta a história, na verdade, ele conta várias histórias de várias pessoas na Babilônia, que é uma cidade bem antiga, muito tempo antes de Cristo, que era uma das cidades mais ricas daquela época, se não a cidade mais rica da época. Então eles souberam como criar riqueza, como gerar riqueza com o tempo. As pessoas de lá aprenderam a gerar riqueza, a trabalhar mais e fazer fazer com que a cidade se tornasse, que a cidade tivesse toda essa riqueza por trás. Então é um livro muito importante que fala muita coisa boa. Mas nesse vídeo eu não quero falar de todo o livro, isso aqui não é nenhum review sobre esse livro. Aliás, se você quiser ler esse livro, que eu recomendo muito, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado e na descrição. Recomendo demais e é super barato, tá? Mas enfim, o que eu quero trazer aqui pra você sobre esse livro é conversar com você 5 lições que eu aprendi com esse livro, que são 5 lições importantes que mudaram a minha visão sobre dinheiro e como lidar com o dinheiro. E que você, assim como eu, quando terminei de ler ele, eu quero que você aplique essas 5 lições que são super importantes se você está começando nos investimentos, se você está pensando em começar e que você pode hoje mesmo, depois desse vídeo ou depois de ler essa maravilha aqui, aplicar na sua vida e mudar ela também, assim como eu venho aplicando várias coisas na minha vida e que vem mudando. Então eu espero demais que esse vídeo te ajude de alguma forma e vamos começar com a primeira lição, que é uma das mais importantes que tem no livro. E é a base de tudo para a gente dar o primeiro passo, dar o passo inicial para começar uma jornada de investimentos e até finanças pessoais, não é nem de investimentos. E a primeira lição é: se pague primeiro. Sempre separe uma quantia assim que receber o seu salário para se pagar primeiro e pensar no seu futuro. No conceito do livro, ele fala de uma forma mais diferente. Claro, a gente está falando de épocas diferentes, né? Ele basicamente fala que a gente precisa guardar 10% do que a gente recebe, isso antes da gente pagar tudo que tem que pagar. Na época do Homem Mais Rico da Babilônia, eles usam moedas como forma de receber pagamentos, né? Então lá naquela época tinha ouro, prata, essas coisas assim. Então no livro, basicamente ele diz o seguinte: de cada 10 moedas a gente tira uma para guardar, que são os 10%. E fazendo isso no decorrer do tempo, a cada pagamento ele tira uma moeda, que aí vai ser 10% do salário que ele recebe, enfim, é basicamente isso. Mas trazendo para nossa realidade, para os dias atuais, o que eu aconselharia você fazer é o quê? Pegar um Pix, fazer um Pix automático, colocar ali automaticamente para você tirar esse dinheiro todo mês, assim que receber o seu salário ou em um dia específico. Tipo, tratar essa parte de tirar uma parcela da sua renda para poder guardar, como se fosse um boleto a pagar, como se fosse uma obrigação que você precisa fazer para ter um dinheiro sobrando no futuro. Porque a gente precisa ter a noção de que se você paga todo mundo e depois vai se pagar, não vai sobrar nada. Disso eu tenho certeza. Você sempre vai arrumar alguma coisa para poder gastar antes de guardar para si. Então se você recebe R$1.000, para um número hipotético aqui, se você recebe R$1.000, tira R$100, bota na reserva, bota no cofrinho, bota em algum canto, mas tira esses R$100 para você guardar para você mesmo. Esse 100 vai ser para lhe pagar o seu futuro, para que você lá na frente não precise estar atrás de R$100 ou um montante que você chegar a montar, né? Chegar a guardar nesse decorrer do tempo. Então, basicamente, essa primeira lição é isso.
para que você separe 10% do seu salário. E isso aqui vai de acordo com o que você recebe. Se você recebe, sei lá, 8 mil reais, você vai fazer lá os 10%, vai tirar ali, tá. Eu até já fazia isso, só que diferente de 10%, eu tiro 30%, já para acumular mais, entendeu? Não para eu não gastar tanto, e principalmente com besteira. Então, eu tiro 30% do meu salário, de quanto eu recebo no mês, para poder aportar e pro meu futuro, digamos assim. Então, lembre-se sempre dessa frase, porque essa frase está muito na minha cabeça. De cada 10 moedas, reserve uma para você. A segunda lição que esse livro traz pra gente é controlar os gastos, porque saber para onde está indo nossos gastos é muito mais importante do que ganhar dinheiro. Porque eu tenho certeza que uma coisa você vai concordar comigo, não adianta nada eu ou você e todo mundo ganhar milhões de rios de dinheiro e gastar tudo de uma vez sem motivo algum. Às vezes até tem motivo, porém, às vezes é por tanta coisa besta, por tanta coisa porcaria, que a gente olha assim, cara, eu precisava realmente gastar com isso aqui? Geralmente não precisa, mas você tá tão vidrado naquela coisa de gastar dinheiro que passa despercebido. E essa segunda lição é justamente para isso, para a gente ter noção e consciência de para onde está indo o nosso dinheiro. E uma dica bem básica para a gente poder fazer isso é você pegar um papel, um caderno, separa um caderno, compra até um caderno de R$ 2 aí, que eu acho que nem existe mais. Compra, sei lá, um bloco de notas na papelaria e começa a anotar os seus gastos. Isso vai ser muito importante para o seu futuro e também para a sua vida financeira atual. E quando você estiver fazendo isso, você vai precisar categorizar cada coisa que sai no seu dinheiro. Um exemplo, coisas essenciais: conta de água, conta de luz, apartamento, casa, carro, IPVA, IPTU, não sei o que. Essas coisas. Coisas não essenciais: iFood, Netflix, bebida, cigarro, enfim, tudo que você acha que precisa, mas está ali só gastando seu dinheiro. É basicamente isso. E você pode até criar outra categoria, como fáceis de cortar, que são aquelas coisas que o nome já diz, né? Vão ser fáceis de tirar e você não vai sentir falta, porque tá só consumindo o seu dinheiro sem motivo algum. E no livro, nessa lição, ele fala muito sobre as pessoas que gastam sem motivo algum e andam pobres porque gastam demais. E a frase que o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, ele fala pra gente: organize seus gastos para ter dinheiro sobrando. É basicamente isso, ele não usa essas palavras, porque às vezes as palavras são diferentes, mas é simplesmente isso. Você precisa organizar suas finanças primeiro, antes de ganhar mais e até de querer sobrar mais dinheiro. Então fica aí a segunda lição, que é controle seus gastos. A terceira lição é: faça o dinheiro trabalhar por você. Porque a gente sabe, poupar é bom. Se você já começou, você sabe que poupar o dinheiro é muito bom. Você ter ali um dinheirinho reservado é muito da hora. Só que investir é essencial nessa nossa jornada, principalmente quando a gente está começando e construindo nosso patrimônio. E o nosso dinheiro parado, digamos que eu tenho R$ 1.000 aqui no colchão de casa e ele tá lá parado, sem fazer nada. Você concorda comigo que ele está perdendo valor? Automaticamente ele está perdendo valor. Até na poupança da Caixa, se você é cliente da Caixa e coloca seu dinheirinho suado lá, deixa ele rendendo lá, você sabe que ele está perdendo valor, viu? Mas enfim, isso aí é para outro vídeo já. A ideia aqui é te passar que aquele dinheiro que você está juntando e está guardando, ele precisa gerar mais dinheiro e mais dinheiro para que ele se multiplique e assim venha fazer os juros compostos. E essa lição basicamente é isso: fazer seu dinheiro trabalhar para você, você ter mais dinheiro, acumular mais, poupar mais, render mais, ter mais dinheiro, e assim vai construindo uma riqueza muito maior do que você espera, justamente por conta dos juros compostos. E hoje em dia muitas pessoas usam caixinhas do Nubank que rendem 100% do CDI, ou várias outras aplicações como CDB, como fundo imobiliário, enfim, tem muita coisa para você aprender. E trazendo um exemplo pessoal aqui para vocês, eu comecei a minha jornada de investimentos, que não é grande, tá? Eu tô começando ainda, tô engatinhando, e eu comecei lá na poupança da Caixa, colocando 50, 100 reais, com medo, porque, cara, o dinheiro tá saindo do meu bolso, tá ficando lá dentro do banco. Eu não tinha tanta noção assim, então ainda tinha esse medo. Pra você ter ideia, eu cheguei a juntar R$ 1.000 dentro de casa, porque eu não queria colocar no banco. É bizarro, mas depois que eu comecei a entender, a me aprofundar sobre isso, eu comecei a usar mais a inteligência financeira
e fazer mais dinheiro. Tirei o meu dinheiro da poupança, porque se você é iniciante e deixa dinheiro lá, você está perdendo dinheiro, tem outras aplicações muito melhores. E eu tirei o meu dinheiro de lá, porque não fazia sentido eu ter um bom dinheiro lá rendendo nada e deixando outras aplicações lá dando sopa, né? Como a caixinha do Nubank. Tá certo que não rende tanto, porém a gente tem que concordar que é bem melhor do que a poupança. Então o que eu quero te falar com esse meu exemplo é que você não precisa começar com 200 mil reais para você ter um rendimento ou dinheiro trabalhando para você. Você pode começar com pouco. Com 50, com 30, com 10, com 5 reais. Tem aplicações que você pode colocar R$1 e ele já fica rendendo ali para você. Então essa desculpa de que só rico que pode investir é mentira, cara. É mentira. Não tem condição, isso não tem cabimento e é totalmente mentira. Eu vim de uma família que tem essa mentalidade meio arcaica, digamos assim. Porque muitas vezes na minha vida eu ouvi a palavra de que só rico tem dinheiro e que só rico cresce. E não, cara, não é verdade. Mas enfim, eu não quero sair do foco do vídeo aqui, nem sair do foco da lição 3. Então o que você deve fazer é o seguinte: estudar, aplicar seu dinheiro em coisas melhores e deixar o dinheiro trabalhando por você. E muito cuidado, não caia em balela de pessoas que querem te colocar em pirâmide, enfim, tigrinho, essas coisas. Cara, corre disso, velho. Isso não funciona. Você vai perder dinheiro com isso. Mas enfim, procure conselhos de quem realmente já fez dinheiro, de quem realmente já tá no caminho ali, tá trilhando o seu caminho para ter um futuro top, um futuro brilhante nos investimentos, beleza? Basicamente a lição 3 é essa. A quarta lição que eu quero trazer para você, que o livro passa, é para você proteger o seu patrimônio e não seguir não seguir conselhos de pessoas que não entendem. Não confiar o seu dinheiro em qualquer coisa. Não confiar o seu dinheiro para qualquer empresa, para qualquer... Cara, não confie seu dinheiro em qualquer coisa antes de saber o que aquela coisa vai lhe dar de retorno ou vai colocar o seu dinheiro. Então proteja o seu patrimônio, o dinheiro que você suou para receber, de coisas que não vão te levar a lugar algum. O conceito que o livro traz sobre esse assunto, sobre essa parte de não confiar muito nas pessoas, para você poder investir o seu suado dinheiro, você precisa estudar. Você precisa analisar onde você está colocando o seu dinheiro. Porque não adianta nada eu pegar, sei lá, R$1.000 e colocar em um fundo imobiliário que está perdendo valor, ou numa ação que está deteriorando o valor, está caindo cada vez mais, sem ter um fundamento, sendo uma empresa ruim. Se a ação, por exemplo, está caindo o valor, a gente está vendo lá que ela está morrendo aos poucos, o que a gente precisa fazer é estudar a ação ou o fundo imobiliário ou qualquer investimento que você for fazer, estudar aquele investimento, ver o que tem de errado, se realmente está errado. Hoje a gente vê que Banco do Brasil está muito descontado, e eu não quero falar de investimentos assim, mas Banco do Brasil está muito descontado e é uma empresa top, uma empresa maravilhosa, só que teve um probleminha ali que fez ela cair muito o seu valor. Então, trazendo esse exemplo do Banco do Brasil, que realmente está muito descontado, muitas pessoas seguiram dicas e conselhos de gurus da internet aí para eles venderem e perderam dinheiro, cara. Só que quando você estuda os fundamentos da empresa, vê o que aconteceu, não tem nada a ver com, sei lá, a empresa morrendo, não tem nada a ver com isso. Então o que eu quero trazer para você é o seguinte: você precisa estudar, você precisa ver e não seguir conselho de pessoas que não entendem daquilo. A melhor coisa que você pode fazer nessa situação é entender, procurar saber como é que funciona, estudar adoidado, para que você não caia nessas ciladas, para que você não caia em conselho errado. A história no livro é bem interessante, porque o nosso personagem principal, que é o Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, o primeiro investimento dele foi para um comerciante. Ele emprestou seu dinheiro para um navegante, um cara de um navio que comprava coisas de outro canto, e as pessoas de outro canto enganaram ele colocando joias, vendendo joias falsificadas ou joias que não valiam tanto valor assim, que não tinham tanto valor. Então, é basicamente isso. Então, para finalizar essa quarta lição, aprenda antes de investir. É a melhor coisa que você faz para a sua vida. Se parecer bom demais para ser verdade, aquele retorno exorbitante de, sei lá, muitos por cento ao dia ou até ao mês, pode desconfiar que é cilada. Pode desconfiar que é coisa errada. Então você já sabe. Estude, não confie em qualquer pessoa e entenda os seus investimentos. Entenda onde você está entrando e colocando seu suado dinheiro. Beleza? Bora continuar. A quinta lição que o livro traz pra gente é: invista em você mesmo. E eu não tô dizendo para se pagar igual a primeira lição. Aqui é totalmente diferente
e muito importante também. Se você não sabe, a nossa mente, a sua mente, a minha mente é o maior ativo que a gente tem. Porque conhecimento é uma das coisas que é mais importante para a gente ter na vida a longo prazo, principalmente quando a gente fala de riqueza. Porque digamos que você é uma pessoa muito focada em aprender coisas novas. Porque digamos que você é muito focado em ler livros sobre, sei lá, tecnologia. Se uma empresa chegar para você, claro, você não vai só ler livros, né? Você vai aplicar essas coisas, vai aprender, vai estar sempre se movimentando e aprendendo coisas novas. Vamos ser sinceros que se chega uma empresa para você, te pede um projeto sobre aquela tecnologia, te pede informações, te pede alguma coisa sobre aquilo e você entende, você vai se dar bem. Isso é óbvio. Não é sorte, é óbvio. É coisa básica de se entender. Muita gente que vai ver o que você está conquistando, vai ver onde você está hoje. Digamos que você está numa empresa top. A Tesla chegou para você e lhe contratou. Pessoas ao seu redor vão dizer que foi sorte. Pessoas aleatórias vão dizer que foi sorte. Só que não, cara, você estava lá estudando. E com os investimentos é a mesma coisa. Se você aprende, se você estuda investimentos e tem um retorno bom, tem retorno acima da média, não é sorte, é inteligência, é estudo, é sabedoria. Então ter conhecimento ao longo da vida vai te dar mais riqueza, vai te dar mais tranquilidade, vai te dar mais oportunidade para você gerar mais riqueza, fazer o dinheiro trabalhar mais ainda por você e assim você ser bem sucedido na vida. Dicas práticas aqui para você aprender mais. Estudar. Como? Ler livros. Isso é muito importante. Aliás, link na descrição dessa maravilhosa aqui, desse maravilhoso livro que eu recomendo demais. Leia livros, faça cursos, veja vídeos no YouTube. Aqui já é um começo. Tem muita coisa boa aqui no YouTube e tem muito conteúdo legal que você aprende. Cara, tem muita coisa boa. Você só não aprende, só não estuda se não quiser. Se você for preguiçoso, realmente não dá. Aí é coisa da sua mente já, é coisa que você precisa mudar em você mesmo. Você mesmo precisa tomar uma iniciativa e mudar. Não tem condição de eu chegar aqui e te indicar várias coisas e você... mas eu não tenho como. Eu não sei, eu não tenho como fazer isso. Será que se você pensar um pouquinho, mudar uma rotinazinha, mudar um pensamento, será que não teria tempo? Trocar meia hora de Netflix por meia hora de livro, não teria como? Fica aí a questão, fica aí a coisinha na sua cabeça. Plantei a sementinha na sua cabeça, beleza? Então a quinta lição é simplesmente isso. Investir em você mesmo. Seja lendo livros, seja vendo vídeos, seja aprendendo uma habilidade nova para você melhorar de cargo na sua empresa, seja qualquer coisa que vá agregar valor na sua vida. Então essas foram as 5 lições que eu absorvi dessa maravilhosa obra de arte aqui, ó. Tem muita coisa magnífica nesse livro, muita coisa. E esses só são 5 coisas de várias coisas que ele traz, tá? Ele não se resume a essas 5 coisas, não. E é porque eu resumi muito o que ele fala nessas 5 coisas. Tem muito mais coisas legais, muito mais assunto legal, muita história boa, muitos insights bons. Então, recomendo demais a leitura dele. Digamos que ele mudou muita coisa que eu não entendia. E se eu aprendi muita coisa com esse livro, com certeza você vai aprender. Como eu disse, tudo depende de você. Não adianta nada eu chegar, te indicar o livro e você não tomar uma iniciativa. Não adianta nada. Então, tudo depende de você. E eu confio que você vai ler esse livro. Eu confio. Não só esse, como vários outros que você vai gostar do conteúdo que ele traz e vai absorver muita coisa, muito aprendizado. No mais é isso. Eu espero demais que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, não esquece do seu gostei aí embaixo e também da sua inscrição no canal. Eu conto demais com a sua presença nos próximos vídeos. Então não esquece de ativar o sininho. É muito importante. E se você é uma pessoa que ganha pouco ou ganha muito, mas está endividada, não sobra dinheiro, cara, é liso o tempo inteiro, clica nesse vídeo aqui do lado que ele tá muito legal, tem muito conteúdo legal. Clica aqui e vai lá conferir que eu te espero lá.